Olá, olá, querido ouvinte da Vibe Mundial FM. Que alegria estar com você aqui novamente no programa A Lógica da Vida. Eu espero que você tenha passado uma ótima semana e hoje eu vou falar sobre o corpo, né? Porque eu não sei se você sabe, mas eu trabalho com desenvolvimento pessoal de forma integral, trabalhando o corpo, a mente, as emoções e o espírito. E hoje eu trago um assunto muito interessante com relação ao corpo. Vou falar sobre emagrecimento. Me conta, você está acima do peso? Está querendo emagrecer um pouco? Quanto você quer emagrecer? 1 quilo, 5 quilos, 10 quilos, 20? Olha, a verdade é que não interessa quanto você quer emagrecer, né? Porque o caminho é sempre o mesmo. A diferença é que se forem mais quilos, vai demorar um pouco mais de tempo para você eliminar esse peso extra, né? E olha só que curioso, gente. Apesar, né, de todo mundo saber o que precisa fazer para emagrecer, né, cortar o carboidrato, não comer fritura, evitar doces, né, dormir bem, fazer exercício físico e beber bastante água, um levantamento do Ministério da Saúde aqui no Brasil, ele verificou que mais da metade da população brasileira está acima do peso, tá ok? Então, todo mundo sabe o que deve ou não comer, mas o que ninguém explica, né, é por que as pessoas não conseguem emagrecer. Então, o que a gente precisa entender? O que está por trás dessa dificuldade que a gente tem de perder o peso, queridos? Porque existe uma diferença entre a fome física e a fome emocional. A fome física, ela é uma necessidade do corpo, né? O corpo ele precisa de alimento para poder criar energia, para estar saudável. Agora, a fome emocional, ela é uma fome psicológica, né? Que acontece quando a gente usa a comida como uma válvula de escape para apaziguar a sensação de angústia que a gente tem com os sentimentos que estão nos incomodando, tá certo? Então, quando a gente come sem ter uma necessidade fisiológica, a gente come por causa da fome emocional, o que acontece é que a gente aumenta de peso e ainda por cima a gente fica com aquela autoculpa, né? Porque passou do limite. Então, hoje a gente vai entender como é que funciona a dinâmica da fome emocional. Quais são esses mecanismos, esses gatilhos psicológicos que startam a fome emocional? E esses gatilhos são os seguintes: o mecanismo da compensação, da premiação, da autopunição e o mecanismo da autossabotagem. Então, vamos já começar direto aqui com as nossas reflexões, né? O nosso momento terapêutico. Enquanto eu for dando os exemplos aqui dessas situações onde a gente acaba comendo sem a necessidade fisiológica, você vai pensando, né? Como é que é o seu jeito, como é que tem acontecido, porque eu vou dar também as ações para você fazer e escapar, né, desse gatilho e não precisar ficar fazendo dieta depois, tá certo? Então, a fome emocional, gente, ela desencadeia, né, através dessas emoções que estão nos incomodando. Então, você vai refletir e depois vai agir, tá certo? Um dos gatilhos é o sentimento de solidão, tá? Como é que isso funciona? A gente se sente muito sozinho, né? Fica aquele vazio dentro do peito. E aí a comida passa a ser a nossa melhor amiga, né? A comida passa a ser a nossa companhia, a nossa acompanhante, para aliviar essa angústia gerada pela solidão. E esse mecanismo é o mecanismo da compensação. Já que eu me sinto sozinho, eu pego e uso a comida como acompanhante. A solução, tá? Se o caso for esse de se sentir solitário, é você buscar ter mais amizades, né? Interação social, você realizar
atividades em grupo, não ficar sozinho dentro de casa, porque senão você vai acabar, né, indo direto para a geladeira. E, por exemplo, arrumar um cachorro, gente. Você arruma um cachorro, vai dar uma volta com o cachorro, você faz exercício que queima caloria e ajuda muito a socializar, né? As pessoas se cumprimentam, né? É uma boa opção, tá certo? Uma outra sensação que starta o gatilho de fome emocional é o cansaço. Aquele estresse, né? Que você trabalhou exaustivamente, está arrebentado de tanto a trabalhar, tanto esforço que você está fazendo no seu dia a dia. E aí você pensa, nossa, eu tenho me esforçado tanto, eu mereço um pedaço de bolo de chocolate. Não é assim? Eu estou exausta, eu mereço, né? Eu sou merecedora. E esse é o mecanismo da premiação. Né? Já que eu me esforcei tanto, eu mereço ganhar um presente, ganhar um prêmio. E esse prêmio, né, é um prêmio engordativo, né? E o que a gente tem que fazer quando a gente está cansado, gente? Quando a gente está cansado, a coisa mais óbvia que a gente tem a fazer é descansar, né? Então, toma um banho quente, relaxante, né? Tira aquele estresse, você sai do banho refeito, aquele cansaço vai embora. Você pode tomar um banho de banheira, né? E aí você dorme e descansa. E com isso você vai conseguir evitar, né? Ficar comendo em hora que não deve, né? Toma um chá de camomila, né? Faz alguma coisa que te relaxe, mas você não precisa comer nada por causa disso, tá certo? Uma outra sensação é o tédio, né? A pessoa está entediada, aquela pasmaceira, aquela mesmice, uma paradeira total na vida. E aí você pensa assim, puxa vida, já que eu não tenho nada para fazer, deixa eu comer alguma coisinha agora, né? Então, essas coisas, gente, são muito comuns, né? E esse também é um mecanismo da compensação. Como eu não tenho nada para fazer, o que eu vou fazer? Eu vou comer. O problema é que se você comer sem essa necessidade física de ingerir o alimento, você vai engordar. Então, se você está com tédio, tá? Uma coisa que é muito bacana é escutar uma música daquelas bem vibrantes, dançantes, começar a se mexer, onde você vai queimar caloria e o teu ânimo vai vir para cima. Porque a música, gente, ela expressa emoções. Ela tem a energia curativa da música. Então, ela pode ser usada muitas vezes como um tratamento terapêutico, né, para as emoções que estão nos incomodando, né? Telefona para aquela tua amiga que quando vocês começam a falar, ela não para mais. Você vai passar esse tédio na hora, tá? É importante fazer alguma coisa para não ficar, né, comendo um monte de besteira e depois, quando vai ver, já engordou bastante. Outro sentimento que incomoda muito é o sentimento de frustração, né? Realmente ninguém quer passar por decepções, né? Então, não conseguiu passar numa prova, não conseguiu a promoção no trabalho, não conseguiu conquistar aquela pessoa que estava no seu coração. E isso dá um amargo, né? O amargo da derrota. E, mais uma vez, o mecanismo da compensação. A pessoa começa a comer, né, para tirar aquele sentimento, aquele mal-estar desse amargo da derrota na vida dela. E aí é trabalhar também a aceitação, né, gente, da vida como ela é. Ter a resiliência, porque as coisas nem sempre acontecem do jeito que a gente gostaria. E a gente não pode sair correndo para um prato de comida, para uma barra de chocolate, toda vez que a gente passa por uma frustração. A gente precisa aprender a lidar com a frustração. Então, lidar com as nossas emoções, educar as nossas emoções e sentimentos. A gente tem o livre-arbítrio também e a gente precisa colocar em prática, né? Um outro sentimento também que incomoda bastante é o sentimento de tristeza, né? Joga a gente lá para baixo. Mas uma tristeza que ela tenha um motivo justificado, um motivo específico, né? Porque é diferente da depressão. A depressão você não encontra a causa assim com clareza. Claro que existe,
Tudo tem uma causa e um efeito, né? Mas na depressão é mais difícil você identificar a causa. É uma falta de interesse generalizado por qualquer coisa na vida. No entanto, a tristeza, por um motivo específico, ela é justificada. Mas nem por isso ela é gostosa, né? É bem chatinho da gente encarar. Então, se você foi demitida, né, tomou um fora do namorado, caiu, quebrou aí algum membro do corpo, vai ter que ficar imobilizado por 2 meses, fazer fisioterapia. Puxa vida, realmente, né, a gente fica chateado com isso. E, mais uma vez, a gente costuma usar o mecanismo da compensação, porque perdi alguma coisa, estou triste porque tive uma perda, e aí eu quero ganhar outra coisa. E essa outra coisa, infelizmente, é a comida cheia de calorias, né, que vai acabar trazendo um sobrepeso para a nossa vida. Então, o bacana nessa situação é a gente oferecer o autoacolhimento, né? Porque muitas vezes a gente sabe acolher os outros com todo amor, com todo carinho, mas a gente não acolhe a gente mesmo quando a gente está em momentos de dificuldade, né? Então, isso é importante. E focar em lembrar o que você tem de bom no aqui e agora, porque você pode ter tido uma tristeza, né, de perder alguma coisa num setor da sua vida, mas nem tudo está perdido, né? Você tem a tua saúde, você tem a tua inteligência, você tem onde dormir, você tem amigos, né? Então, sempre tem alguma coisa para a gente agradecer. E a gente desviar, então, esse pensamento, né, da perda e levar para a gratidão, para valorizar tudo que tem de bom agora. Uma outra coisa que ajuda bastante quando a gente está triste ou mesmo com depressão é fazer um trabalho voluntário, porque aí você, inevitavelmente, você se compara com as outras pessoas. Então, você visitar um asilo, um orfanato, né, cuidar de moradores de rua, o que acontece? Você percebe que você teve, sim, suas perdas, né, não é ignorar, mas você olha, né, como você ainda tem tanta coisa de bom, porque tem gente que está passando dificuldades muito maiores do que as suas, né? E para você que está chegando agora, esse é o programa A Lógica da Vida. O meu nome é Gisela Campiglia, eu sou palestrante especializada em desenvolvimento pessoal. Se você gostar do meu trabalho, me siga nas redes sociais. Eu estou no Instagram, no YouTube, no Facebook. É Gisela com A, G-I-S-E-L-A, Campiglia. Campi, G-L-I-A. Vai ser um prazer interagir com você lá pelas redes sociais, tá certo? Mas antes de dar andamento, né, a esses gatilhos que alavancam a fome emocional na nossa vida, eu gostaria de colocar para vocês, gente, o enfoque espiritual dessa questão da gente comer em excesso e acabar tendo um sobrepeso, tá? O que acontece, gente, é que o maior número de obsessores espirituais, eles estão ligados às necessidades da matéria, né? Então, quando a gente passa para o plano espiritual, as coisas do mundo material ficam aqui. Então, a pessoa ela quer comer uma pizza, ela quer tomar um chopinho, né? Quer comer um brigadeiro e numa churrascaria. E no plano espiritual não tem esse tipo de alimentação, né? No plano espiritual tem seres bem já evoluídos que eles se alimentam simplesmente do ar, né? Da energia vital que está no ar. Ou, no máximo, é uma sopinha de fluido, né? Então, o que acontece, gente? A maioria, né, dos obsessores que estão aqui, eles nem são pessoas ruins, não é questão de maldade, não, de nenhum espírito trevoso, mas são pessoas que não conseguiram se libertar das necessidades da matéria. Então, o maior volume de obsessores são o da gula. Por quê? Porque todo mundo comia aqui no plano material, né? E lá não tem batata frita. Então, como é que a gente faz para evitar ser obsediado por pessoas que, apesar de não serem negativas nem nada, elas querem comer e acabam
comendo, entre aspas, através da nossa boca? É parar de comer em excesso, né? Porque você só vai ser obsediado se você comer em excesso, tá? Se você comer uma quantidade para sustentar a sua saúde, se manter saudável, bem alimentado, você não vai ter obsessor. Agora, se você chegar a comer 2 hambúrgueres, né, comer uma caixa de bombom, você pode ter certeza que você não vai estar comendo sozinho, tá certo? Então, vamos voltar aqui a analisar esses sentimentos e emoções, né, que startam esse gatilho para a gente acabar comendo mais do que deveria. A ansiedade, gente. A ansiedade, que é o mal da modernidade, aliás, é o tema de uma das minhas palestras, né? E se você quiser contratar, é só entrar lá no meu site, giselacampiglia.com.br. Ela realmente deixa um tipo de fome que a gente ganha muito peso, sim. Por quê? Porque a pessoa ansiosa, ela tenta controlar o futuro através de pensamentos repetitivos sem realizar nenhuma ação. Então, ela fica pensando sobre o que possa acontecer ou não, imaginando 1000 hipóteses, tá certo? E não faz nada. E a fome do ansioso, ela é bem característica, porque o ansioso, ele come compulsivamente, tá? Porque como o ansioso ele está lá no futuro, tentando controlar o futuro, o que acontece é que ele não está no presente. Então ele vai comendo para aliviar aquela sensação incômoda que a ansiedade causa, e ele nem sabe o que comeu. Então, sabe, come pão velho, feijão gelado, né? Come o que tem pela frente sem ter consciência do que está ingerindo, né? Porque ele não está no aqui e agora, ele não está consciente. Então, qual que é a solução para você evitar, né, cair nessa alimentação compulsiva? É você fazer ações no aqui e no agora que possam beneficiar esse futuro que te preocupa tanto. Não adianta ficar só pensando nas coisas. Precisa fazer alguma coisa, uma atividade, uma ação, né? E enquanto o ansioso ele come compulsivamente, né? Os sentimentos como raiva e revolta, eles levam a pessoa a comer doce. Por quê? Porque como tem uma amargura naquilo, né, dessa revolta, houve uma contrariedade do que você gostaria que acontecesse, essas são as pessoas que elas vão buscar o docinho, tá? Para adoçar essa amargura que está carregando no peito. E agora vamos para um sentimento que também é bastante comum nos dias atuais, infelizmente, né? Que é o sentimento de depressão, se sentir deprimido, né? E aí nós temos duas situações. Tem pessoas, gente, que quando estão com depressão, elas comem mais, elas começam a aumentar o volume de comida que elas ingerem. Mas outras não conseguem nem comer, tá? Trava e não consegue comer nada. Então, quem come mais, por exemplo, ela está fazendo o mecanismo da compensação, né? Para preencher o que é? Aquele vazio causado pela depressão. Já as pessoas que não conseguem comer quando elas estão deprimidas, elas estão no mecanismo da autopunição, tá? Puxa, como eu sou problemático, nossa, eu vivo deprimido, né? E aí ela quer se punir por causa disso e não consegue nem comer, né? Sendo que a depressão, gente, ela é caracterizada por uma falta de interesse, né, pelas coisas da vida. Nada é interessante e o depressivo ele está preso no passado, né? Ele não consegue aceitar o passado e ele fica lá atrás, remoendo aquilo. Ele não vem para o presente e não dá continuidade para o futuro. O tratamento de depressão, gente, eu não vou dar uma sugestão assim simplória para vocês, porque como é uma coisa grave, né, pode desencadear realmente consequências bem perigosas. A minha sugestão é que se você está
deprimido, você realmente procure, né, um tratamento psicológico, um tratamento espiritual também, porque quando a gente chega nesse nível, né, dessa tristeza que nada mais é interessante, com certeza existe também obsessão espiritual em cima disso, tá certo? Outro sentimento é o sentimento de baixa estima, né, a menos-valia. Então, a pessoa ela se acha uma porcaria, ela se olha no espelho e fala o seguinte: nossa, já que eu tô gorda mesmo, deixa eu comer mais um doce. O que que tem? Não importa, né? Eu já tô mesmo acima do peso, que se dane, né? E esse também é o mecanismo da autopunição, né? Já que eu sou tão mal, deixa eu trazer mais coisa ruim para minha vida. E a solução é você desenvolver o amor próprio, né? Porque veja, gente, gordo emagrece, tá? Ser gordo não é pecado, né? O problema é você ser uma pessoa ruim, é você não ter caráter, né? Você ser uma pessoa desonesta. Isso sim é um grande defeito, né? E eu fiz um programa, tá? Tá lá no meu site, se você quiser ver, que ajuda bastante para desenvolver o amor próprio. Ele se chama Poder Pessoal. Então, se você estiver passando esse caso, vai lá e procura esse programa Poder Pessoal para você trabalhar a tua autoestima, ok? Outra coisa é quando a gente está insatisfeito com a vida. Sabe aquelas fases que a gente está cansado do trabalho que a gente faz, a gente está por aqui com os amigos que a gente tem, a gente está sexualmente insatisfeito e tem umas fases que são difíceis mesmo, né? Então, como a gente não tem prazer com a nossa vida, todo o prazer ele vai ser transferido pela comida, né? Porque não tem aonde buscar o prazer. Então, fica só o prazer de comer, né? E é uma fome específica também, né? O mecanismo da compensação. Então, a pessoa vai comer coxinha, né? Pastel, só coisas que ela considera deliciosa. Por quê? Porque o prazer que ela não tem com a vida vai ser compensado com a comida que ela vai ingerir. E aí precisa buscar outras fontes de prazer, né? Identificar do que você gosta, né? Quais são as ações que você faz que realmente trazem prazer para você, né? O que dá prazer para você que não seja a comida, tá? Responda para si mesmo e é isso que você tem que fazer se você estiver nessa situação. E vamos falar também daquela fome noturna, né? Que é aquela pessoa que assalta a geladeira. Durante o dia ela faz a dieta direitinho, normalmente tem trabalho, tem mil coisas. Quando chega à noite, de repente a pessoa assalta a geladeira. Por quê? Porque a pessoa, na hora que para, ela entra em contato com as próprias emoções. E mesmo que ela não identifique o que é, ela começa a ficar incomodada. E para anestesiar aquele incômodo, a angústia que ela está sentindo, ela vai lá e começa a assaltar a geladeira à noite. Mecanismo, novamente, da compensação. Tem que praticar o autoconhecimento para identificar o que você está sentindo naquela hora que te incomoda e que você precisa usar a comida como uma válvula de escape, né? O que está te faltando emocionalmente? Uma outra coisa que atrapalha, né, o emagrecimento é a autossabotagem. Então, assim, eu começo a dieta depois do feriado, porque depois do final de semana, eu começo na segunda-feira, né? E você precisa se comprometer com seus objetivos. Se você não tiver disciplina e autorresponsabilidade, não adianta. Você vai até identificar aqui qual que é o teu gatilho da tua fome emocional, mas se você não colocar em prática, você não vai alcançar o resultado que você deseja, né? E uma outra questão é que a comida, gente, ela é um estímulo que ela não cessa. Porque se você tem um vício em bebida, em cigarro, você vai parar de beber álcool, de fumar e pronto. Não tem problema, você não vai morrer por causa disso. Só que você não pode parar de comer. E todo lugar que você vai tem comida. É festa de aniversário, é almoço na casa da mãe de domingo. E significa amor, né? Quando a mãe faz a tua comida predileta, ela está dizendo para você, eu te amo. E você fala, mãe, eu aceito o teu amor. E como pra caramba. Só que aí você engorda.
Então, gente, essa é o recado de hoje. Eu espero que te ajude. O programa está acabando e eu te vejo na próxima semana. Um beijão de coração para coração.